Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Vai começar aqui mais uma entrevista aí do nosso podcast, trazendo aqui debates e informações aí de extrema relevância nesse cenário aí bastante conturbado que todos nós aí sabemos que o país e o mundo está passando, né? Então, vou contar a continuidade das nossas atividades e o meu convidado de hoje é o Leonel Hadi, ele que é vereador aí de Porto Alegre, né? Me corrija se eu estiver errado, né? E a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a região e também, né, conforme o canal vem fazendo desde o começo do ano, nesse período eleitoral, falar aí de política nacional. Então, tudo bem, Leonel? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Tudo tranquilo, Guilherme? Uma honra estar contigo, com toda a audiência do podcast. Meu nome é Leonel Hadi, eu estou vereador aqui em Porto Alegre, sou policial civil, licenciado agora, né? Mas sigo policial civil, atuava na divisão de homicídios e sou formado também em Direito e História, tenho um mestrado em Direito na área de Direitos Humanos. Então, fico muito feliz, né, de a gente ter essa possibilidade de dialogar sobre questões do nosso país. Maravilha, Leonel. Então vamos aí começar o nosso bate-papo, né? A primeira pergunta que eu faço aí para você é a respeito aí, né, de como que anda, né, as polícias nesse cenário, né, de bolsonarismo, né? Porque o que que a gente escuta, principalmente aqueles que são de fora, que, né, tem muito setor aí da polícia bolsonarista. É verdade isso? Até quando que isso é verdade? Não, já tivemos muito mais, né? Em 2018, a gente tinha uma predominância muito maior do Bolsonaro em relação às corporações. Hoje já temos uma prevalência menor. E, digamos assim, as pesquisas mais confiáveis, né, que tratam sobre a relação do Bolsonaro com as polícias, etc., dão conta que Bolsonaro hoje teria, dentro da polícia militar, algo em torno de 40% de vinculados a ele, né, de policiais vinculados a ele. E dentro das corporações que têm características civis, como a Polícia Civil, Polícia Federal, ele teria algo em torno de 15%, né, de membros que de fato são bolsonaristas, né? Então, não é um dado irrelevante, mas também demonstra que essa prevalência dele dentro das corporações não é algo tão dominante assim como se pensa, embora eu sempre digo, né, é muito fácil esses grupos eles se mobilizarem, causarem situações em que eles mobilizam demais policiais para alguma prática mais radicalizada, vamos chamar assim, né, práticas mais extremistas. E aí isso pode sim contaminar as corporações, etc., para alguma pauta, né? Quando tu trabalha com essas pautas reivindicatórias de plano de carreira, de reposição salarial, de aposentadoria, é muito fácil, né? Esses indivíduos aí que são militantes dessas pautas bolsonaristas, eles tentarem surfar nessa onda, embora, né, o Bolsonaro seja um dos principais responsáveis, né, por diversas reformas aí que prejudicaram todos os servidores públicos e inclusive os policiais. Mas, enfim, esse é o quadro atual, né? Nós temos, digamos, um número menor de adesão ao bolsonarismo, mas o número que permanece é um número mais extremista, né? Mais disposto a cometer algum ato antidemocrático. Certo. O próximo assunto que a gente vai tratar aqui, né, ainda dando continuidade aí do bolsonarismo aí dentro das fileiras da polícia, é como combater o bolsonarismo dentro da polícia, né? Porque você está lidando com, em última instância, com um monte de cara armado, né? Que se radicaliza pode fazer um estrago, né? Então, como combater isso? Eu vejo que nós temos que dialogar com essas corporações, né? A gente tem que ter um diálogo permanente, órgãos de controle muito efetivos, né? A gente tem que realizar denúncia quando observa alguma situação
né, mais extrema, mas principalmente a gente não pode optar pela ruptura com essa categoria, né? Ruptura de diálogo, ruptura de debate, ruptura de qualquer possibilidade, né, que a gente tenha de demonstrar que o nosso campo progressista, o campo da esquerda, tem argumentos, né, e que pode dialogar com essas corporações e que fez, quando foi governo, políticas positivas para essas corporações e que essas corporações elas têm que agir como polícias de Estado, né, instituições de Estado e não de governo, né, que é muito importante que tenha um compromisso de fato com a legalidade, com a Constituição, né, que é para isso que as polícias foram constituídas, né? Certo, então vamos entrar aí num tema mais polêmico, né? A respeito aí da violência policial. A gente sabe que a violência policial aqui no país é algo bastante preocupante, né? A gente vê a população pobre aí, né, sofrendo com a violência policial, a gente vê manifestações sendo reprimidas pela polícia, né? Você vê também greves, né, muitas das vezes sendo reprimida pela polícia. A pergunta que eu faço para você, enquanto um policial que está aí atrás de você, escrito antifascismo, como combater isso, né? Qual que é a sua avaliação perante isso e qual que é a sua avaliação e qual que é o papel da polícia para você? A pergunta que eu sempre faço é se isso resume a polícia. É só a polícia que toma atitudes antipovo, que vota contra, né, que tem ações, digamos, ou no legislativo nós temos também congressistas que votam contra o povo, ou se no judiciário nós temos juízes também que não têm vinculação com o povo, ou se no Ministério Público, tu entende? Nós temos um problema estatal, nós temos um problema de Estado, né? Se a gente centraliza em um órgão, que é o órgão mais evidente, por óbvio, é o órgão que as pessoas têm, né? Geralmente as pessoas não têm contato com o juiz, não têm contato com o promotor, não têm contato com o deputado quando ele está fora período eleitoral, né? Ou com os legisladores de forma ampliada. Então, não fica tão evidente, mas isso é toda uma estrutura que nós temos no nosso país que desemboca na polícia. A polícia é simplesmente digamos, é a ponta mais aparente de todo um sistema, né, que vem desde os poderes do executivo, que tem como objetivo a manutenção do status quo, né, de um Estado capitalista. Então, e aí vai usar a polícia como uma forma de executar aquilo que foi aprovado nos legislativos e aquilo que depois vai ser julgado no judiciário e que vai ter um promotor atuando também, denunciando aquela situação. Então, é óbvio que daí os movimentos sociais vão ter um contato mais direto com as forças de segurança. Mas, por exemplo, quando existe uma desocupação, quando existe uma situação de reintegração de posse ou qualquer coisa do gênero, isso passou pelo judiciário, isso passou pelo Ministério Público, isso passou geralmente pelo executivo, existe uma legislação toda organizada para esse objetivo, né? E a polícia vai lá e executa, né, essa decisão. Então, eu acho que a gente faz um debate muito superficial e equivocado em relação a essa pauta. E agora, bom, é óbvio que vai ficar evidente se o Estado ele é um Estado capitalista e tem como manutenção o status quo, e se a nossa sociedade ela tolera um nível de violência como ela tolera, né, um nível de racismo, um nível de LGBTfobia, de misoginia, que ela nitidamente tem essa tolerância, a polícia ela vai ser um reflexo direto, né, dessa sociedade e do Estado que controla essa polícia. Essa polícia ela não é autônoma, ela segue diretrizes, ela segue determinações, ela segue uma forma de treinamento e vai executar dessa maneira, e é o que ela tem feito, né? Nitidamente ela reproduz aquilo, tudo que eu tenho falado. Mas é o que eu falo, eu acredito que a gente tem algumas reformas a fazer a curto prazo, como o processo de desmilitarização, como o processo de criação de ouvidorias externas, como a situação envolvendo a carreira única, são pautas que eu acredito que possam vir a melhorar a relação interna dentro das corporações e também a relação dessas corporações com a sociedade. Certo. Ô, Leonel,
Nesse último período, ainda tratando aí na questão da polícia, a gente está vendo bastante, né, YouTubers, né, policiais. No caso mais claro desses YouTubers é o Gabriel Monteiro, né, do Rio de Janeiro, né? E muitas das vezes eu vendo esses vídeos, eu acho que, né, é uma maneira aí de legitimar muitas das vezes a repressão aí do Estado. Qual que é o papel? Como que você vê esse papel desses YouTubers policiais? Eu acho que isso deveria ser proibido, né? A gente deveria ter uma legislação que proibisse agentes do Estado, e aí não só policiais, né? Juízes, promotores, enfim, todos aqueles que são agentes com funções de Estado, né? Que se chamam, eles não deveriam, né, ter esse tipo de prevalência de falar sobre casos em que tenham trabalhado ou de fazer narrativas sobre, por exemplo, aqui aquele processo aconteceu assim assado e eu fiz isso e aquilo, entende? Fazer essas narrativas ou mostrar, né, a sua função, né, no momento que está acontecendo. Eu não quero dizer com isso assim, que os policiais não possam ter seu canal para falar sobre aspectos de segurança, não é nesse sentido, mas essa situação de tu ficar narrando operações policiais, de tu ficar dando entrevistas em programas aí com grande amplitude de audiência, falando sobre processos, sobre inquéritos, sobre isso deveria ser banido, né? Nós deveríamos ter dentro das instituições estatais, por exemplo, dentro da polícia, ter um certo porta-voz, fazer no máximo essa situação envolvendo, por exemplo, coletivas de imprensa, entende? Para narrar o que aconteceu, para que as pessoas saibam, né, o que aconteceu naquela circunstância e ponto final, né? Não deveriam ter espaço para ficar fazendo proselitismo, mostrando operações, e a maioria ainda fazem operações fakes, falsas, né? A gente sabe que aquilo lá não é verdade, né? Nitidamente são pegadinhas, é no mesmo padrão Faustão, no mesmo padrão Silvio Santos, né? Segue o mesmo padrão, exatamente a mesma coisa. E vendem aquilo como se fosse uma atuação policial, ou vendem aquilo como se fosse uma atuação de alguém que está combatendo o crime, etc. E é tudo uma grande falsidade. Então, no meu entendimento, esses perfis deveriam ser essas. Não deveria ser possível, né? Policial dar entrevista para o programa Pinga Sangue. Bom, programa Pinga Sangue também, para mim, é outra coisa que deveria deixar de existir ou passar para um horário que não horário nobre. E através disso, então, reduzir a prevalência, né, dessas pessoas que se utilizam da instituição, da visibilidade que dá a instituição, para obter ganhos econômicos, principalmente, não só políticos, mas econômicos, como é o caso do próprio da Cunha, que é um outro exemplo, né, dessa pauta aí dos policiais youtubers. Certo. E outra questão aí que é bastante polêmica aí no meio da polícia, e principalmente agora com o bolsonarismo, é a questão das milícias, né? Muitas das vezes as milícias saem, né? Tipo, tem uma base bastante aí nas polícias. Como combater essa questão aí das milícias, né? No seu entendimento? O que precisa fazer, além de tirar o Bolsonaro de lá? A questão das milícias é um problema bem grande, né? Principalmente no Sudeste. Em outros estados não tanto, tal, mas existe essa possibilidade dessa prática, né, que é muito conhecida no Rio de Janeiro, ela se expandir para todo o país a partir de políticas que o Bolsonaro tem realizado, como flexibilização do porte de armas de fogo e do comércio, como os discursos que ele tem feito, né, essas tentativas que ele fez da excludente ilicitude da legítima defesa, né, que foi derrubado, mas o objetivo dele era fortalecer de fato as milícias, né? Então, eu penso que a questão das milícias passa muito por uma questão de valorização profissional dos agentes da segurança, passando por controle externo através de ouvidorias e corregedorias, né, com controle público, ao público, né, não policial, vamos dizer assim, ao civil, ao paisano,
passa, né, por órgãos de persecução penal que realmente atuem sobre isso, né, que seria um papel principalmente do Ministério Público. E óbvio, né, o mais importante é a gente excluir da política para todo sempre, né, qualquer membro que faça parte, né, desses grupos, né, tanto nos legislativos quanto nos executivos. E hoje nós temos um presidente que nitidamente ele é um representante das milícias no governo federal, né? Isso é gravíssimo nesse sentido, porque cria uma situação de empoderamento sem precedentes. Então, retirar o Bolsonaro, de fato, é um dos pontos principais. Certo. Outra questão, ô Leonel, né, referente à questão das polícias, é que muita gente, principalmente o pessoal que é de fora da corporação, quando vê algo que está de errado ou algum crime que a polícia cometeu, passa uma sensação de impunidade, que o policial, né, vai ficar encostado um tempo lá numa secretaria qualquer e depois volta ativa, né? Como que fazer com que esse sentimento de impunidade aí perante os atos da polícia seja revertidos e, né, que o policial que comete um crime seja punido? Em tese, o policial ele tem punições maiores do que o cidadão comum, né? Porque ele tem questões administrativas e tem o processo penal igual, né? Um policial civil, por exemplo, ele responde como qualquer civil. Ele é estatutário, ele é um servidor público sem nenhum tipo de diferenciação do servidor público como professor, por exemplo. Só ele tem um regramento interno que, em tese, ele vai responder por questões restritas à instituição policial. Isso vale também para os policiais militares, embora em alguns estados, como o Rio Grande do Sul, que deveria ser banido, existe essa situação da justiça militar ainda, né? Que isso é algo que acho que são 2, 3 estados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, eu acho que tem, que não deveria existir, né? Mas, em tese, né, os policiais eles respondem dupla ou triplamente, mais do que um cidadão comum, que não faz parte dos órgãos de segurança. Bom, eu acho que esse é o problema da impunidade do Brasil, né? Os caras queimam um índio e fica por isso mesmo, e não é policial. Não é? Alguns agora até, inclusive, fizeram concurso e parece que estão em algumas corporações. Mas é só um exemplo, né? As coisas acontecem no nosso país e a impunidade impera em todos os níveis, né? O juiz lá faz um julgamento, cai um prédio lá, o Lalau, né? Envolvido com maracutaia de construtoras, cai um prédio e, né, o juiz, por exemplo, quando ele é pego na corrupção, ele vai ser aposentado de forma compulsória, né, e não é demitido, ele é aposentado. Então, são essas questões, né? A gente tem um sentimento de impunidade geral, generalizado no nosso país, né, que atinge principalmente, né, quem tem recursos, né, no nosso país, consegue se safar e se sair muito bem, né, de situações bem graves, né, bastando ter um bom advogado. Certo. Agora vamos sair um pouco aí do tema, né, da polícia e discutir um pouco mais de questões nacionais, do âmbito nacional. Primeiramente, aquela pergunta ampla, né, que eu sempre faço aí para os entrevistados. Como que você está vendo aí a política, né, do Brasil, né, o cenário político do Brasil hoje? É um cenário que eu penso que a gente tem uma decisão que é um plebiscito, né, entre duas representações. Uma é o Lula representando a reconstrução da democracia, o outro é o Bolsonaro representando a instalação de fato do fascismo, autoritarismo e a perpetuação dessa situação dramática econômica que a gente vive hoje, de desemprego, desigualdade, de violência, inclusive. Então, eu vejo dessa maneira esse momento, uma bipolaridade, uma polarização, né? Que não tem como fugir disso, não adianta a gente querer achar uma outra alternativa nesse momento histórico que não vai existir, e uma possibilidade de nós entrarmos num processo extremamente violento, né, de confrontos físicos, inclusive, né, com armas de fogo,
não aceitação do resultado da eleição, com distribuição de fake news sobre o nosso sistema eleitoral. E eu acredito que a gente vai ter situações bem dramáticas e bastante violência, né, até a eleição e mesmo depois das eleições, né, durante algum tempo ainda. Então, não vejo a gente saindo dessa situação a curto prazo, né, essa situação que se encontra o país. Ô, Leonel, você no começo da entrevista, né, disse que 40% aí da corporação tem alguma influência aí no bolsonarismo. Qual que é o sentimento aí da corporação, já que a gente está falando aí, citando segurança pública, a respeito desse tema aí das eleições, né? Existe alguma mobilização assim, no sentido de querer melar, né, o processo eleitoral? Não, abertamente nas corporações não existe. Nem nada do gênero, né? Agora, não se sabe o que se articula internamente dentro das Forças Armadas ou em alguns grupos. Não digo as Forças Armadas como um todo, né? Mas um núcleo ali, né? Mas assim, nunca, não houve qualquer tipo de sinalização envolvendo as eleições ou articulações nesse sentido. Certo. Outra questão aí que eu faço, principalmente aí para os defensores da pré-candidatura e da provável candidatura do Lula, é uma coisa que me incomoda bastante é a chapa, né, com o Alckmin, né? A gente conhece. Eu fui professor da rede pública e conheço muito bem a figura, né, do Alckmin. Já fiquei sem salário porque eu fiz greve, né, quando eu era professor da rede estadual. Eu queria que você comentasse aí, né, como que você vê o Alckmin como enquanto vice. Para mim, meu vice tinha que ser o Boulos, podia ser a Benedita, podia ser, né, o Stedley, enfim, para mim tanto faz, né, nesse sentido. Podia ser até ser o candidato principal, não teria problema algum e estaria muito mais de acordo com minha visão de mundo, com o que eu penso, com as questões que eu defendo. Agora, nós não temos essa perspectiva a curto prazo de prescindirmos de determinados grupos políticos, né? Nesse momento, quando existe uma polarização e o fascismo, ele, de fato, né, nessa lógica da extrema-direita, ele se aprofunda e vem fazendo os ataques que ele vem fazendo, nós temos que fazer coalizões e diálogos, né? Eu acho que esse momento que nós estamos é nesse sentido que a gente tem que interpretar, né, essa aliança em relação ao Alckmin, lembrando, né, que ele sai do PSDB e vai para o PSB e, enfim, eu acredito que o compromisso dele tenha que ser com um programa progressista, com um programa democrático que tenha como objetivo, né, digamos, a anulação dessas reformas ou, no mínimo, digamos, uma reforma dessas reformas, né? Desculpa a redundância, mas porque isso sim, né, é urgente nesse momento que a gente vive. Então, quem vier fazer parte desse processo, dessa construção, tem que ter compromissos com esse programa, tem que ter compromissos com a democracia, com o campo, né, minimamente progressista, né? E acredito que nesse sentido, talvez, né, isso o Alckmin tenha feito já movimentos nesse sentido, embora que eu volto a referir novamente, né, não era o candidato ideal, mas eu acredito que é o candidato para esse momento. Ô, Leonel, nós tivemos aí o golpe de 2016, né, do impeachment ilegal aí da Dilma, né? E uma das pessoas que estiveram na frente aí do golpe foi o Temer, né? Foi o vice, né, da Dilma. Então, a pergunta que fica, ô Leonel, é como, né, impedir que um novo golpe aconteça, caso o Lula seja eleito? Nós elegermos parlamentares do Partido dos Trabalhadores. Acho que essa é a principal mensagem que eu tenho para passar. Nós temos que ter um Congresso, né, que tenha
ali a garantia de que o Lula, né, vai ter governabilidade, de que ele vai ter um grupo realmente fiel, né, não vai ter situações de rupturas dentro dessa base, né, e a maior garantia para isso, no meu entendimento, é a eleição, né, de parlamentares do Partido dos Trabalhadores e que tenham compromissos, né, com essa pauta. Isso, para mim, é essencial, né, no momento em que a gente não tem um número garantido de deputados e senadores para barrar os impeachments, né, as tentativas de impeachment que acontecem, aí a coisa começa a ficar realmente complexa, né? E aí a gente pode voltar àquela situação envolvendo ali, né, o Temer e o ano de 2016. Certo. E a respeito aí dos ataques que a classe trabalhadora sofreu nesse último período, como reverter, por exemplo, a lei do teto de gastos, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a gente vê aí o desemprego batendo, né, indo às alturas com a fila do osso. Como que reverter essa situação drástica, né, na sua opinião, Leonel? Essa questão econômica, eu tenho convicção que não vai ser um retorno fácil, né? Não acredito que, se Lula é eleito, no melhor dos cenários, a gente consiga reverter isso antes de 2 anos, 3 anos, né? Porque é um processo que vem se arrastando desde 2015, pelo menos, antes do impeachment, né? Essa situação de desestabilizar o país, de desindustrializar, de fazer projetos para, de fato, atacar a classe trabalhadora. É bom que a gente lembre, né, as principais reformas ali começaram em 2016, logo após o golpe, né, já no governo Temer, né, e o Bolsonaro ele só deu a sequência a esse objetivo. Então, e tem questões muito complexas de votações que exigem maioria absoluta, né? Uma maioria que se nós não tivermos um foco, né, nos legislativos nesse período, vai ser impossível fazer, né, essa reformulação desses processos aí que atacaram a classe trabalhadora, precarizaram o serviço, atacaram os aposentados, os servidores públicos. Para mim, mais uma vez, a resposta que eu vou dar em relação a isso, com certeza passa, né, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, principalmente. Claro, de forma mais ampliada, vai passar pelas assembleias legislativas, vai passar pelos governos de Estado, né, por um clima que permita, né, que tenha um amparo político que permita, né, desfazer esses processos que foram realizados ali de 2015 em diante. Certo. E na sua avaliação, né? Nós passamos, né, basicamente 2 anos aí de pandemia, ainda estamos em fase de pandemia, mas uma situação muito mais controlada, né? E eu vejo que o Bolsonaro e o bolsonarismo causou muito estrago aí para a população brasileira de modo geral. E às vezes eu fico assim, com o sentimento que era para ter tirado esse cara ontem, né? Não ter esperado o processo eleitoral. Você tem esse mesmo sentimento? E se sim, por que nós não conseguimos tirar o Bolsonaro aí do governo? Não, ele tem motivos, né, inumeráveis, né? Não dá nem para tu numerar aqui a quantidade de crimes já nitidamente cometidos, provas autoconstituídas, não é nada que saia da cabeça, que vamos investigar, tem um indício, não, são falas, são ações, né, que ele já fez e que com certeza já entrariam em crime de responsabilidade, crimes penais aí do Código Penal, e teve essa leniência em relação a ele. Por quê? Porque ele tinha maioria no Congresso, ele tinha maioria no Senado, ele tinha maioria na Câmara dos Deputados, né? Tinha maioria, tinha todo um amparo jurídico, um aparelhamento, né, jurídico, um aparelhamento da Polícia Federal que ele operou, né, de forma muito eficaz para acobertar os casos de corrupção, né, que são inúmeros. Né? Nitidamente, cada vez que ele muda o superintendente da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal,
Isso é uma mensagem muito clara que ele está mandando, e aí quando ele coloca esse sigilo de 100 anos, não sei o quê, isso nitidamente é uma mensagem clara, né, que acaba desestabilizando, né, os órgãos de controle. Mas, para mim, o principal mesmo foi a demonstração de que boa parte do mercado econômico, né, do mercado financeiro, boa parte do grande empresariado ainda dá sustentação a esse governo econômica, porque vê nele uma forma de maximizar os lucros, uma forma de continuar explorando a mão de obra, porque fica cada vez mais precarizada, cada vez os salários são mais achatados, cada vez tem menos direitos trabalhistas. Então, o grande capital mandou mensagens demonstrando que eles apoiam ainda o Bolsonaro, e o Congresso Nacional também, nitidamente, foi cooptado nessa lógica, que sempre, né, a gente sabe que o nosso Congresso nunca foi um exemplo para o mundo, né, mas nitidamente foram cooptados por orçamento secreto, por tratoraço, por essa questão do MEC, por exemplo, de distribuição aí de recursos na base da propina. Então, tu vai cooptando, né? Tu vai cooptando ali os parlamentares, e os processos de impeachment nunca avançam, né? Os procedimentos investigatórios nunca avançam, e não adiantou a mobilização popular, que teve bastante mobilização popular, né? Mas nitidamente a disputa, né, ela se dá através do Congresso, né, da política mesmo representativa, se dá através, inclusive, dos meios de comunicação massivos, né, que são simpáticos ao Bolsonaro, e nesse sentido, né, nós não tivemos como furar essa bolha. Certo. Outra questão que a gente precisa levantar, né, a respeito aí de um problema que atinge bastante os trabalhadores, que é a questão da fome, né, a questão da fila do osso, a fila do lixo. Na sua opinião, como que a gente consegue combater esse problema? Meu ponto de vista, isso passa, né, por uma lógica bem ampliada, que desde a questão da regulação dos preços dos combustíveis, esse descontrole que existiu, essa desvinculação, essa vinculação, na verdade, dos preços de combustível ao dólar, essa lógica de descontrole, de o Estado não interferir, né, no preço através de políticas, seja cambiais, ou sejam políticas de incremento, né, de subsídio para o gás de cozinha ou para gasolina e diesel. E isso começa a ter um impacto que é uma bola de neve, isso começa a reverberar, né, em diversos outros preços de outros produtos, e daí começa esse processo também que está vinculado. É óbvio que a pandemia ela tem um impacto econômico, né? Isso é inegável, mas se nós formos observar os demais países como saíram da pandemia, absolutamente todos os países desenvolvidos saíram melhor que o Brasil. O Brasil, dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, foi um dos piores países, se não o pior, se eu não me engano, é o pior país que saiu desse processo da pandemia. Por quê? Porque nós tivemos aqui um presidente que ficava instigando conflitos dos seus manifestantes contra o STF, contra o Congresso Nacional, contra os governadores, contra prefeitos. E isso causa uma instabilidade. Agora, no meu entender, a saída para essa situação da fome, a saída para essa situação que a gente está vivendo hoje, vinculada à escassez de alimentos, etc., do meu ponto de vista, passa pela agricultura familiar, passa, né, por essa lógica de incentivo ao pequeno agricultor, né, que é o grande produtor, né, de alimentos para o nosso país, porque a gente sabe que os grandes latifundiários, eles, na verdade, aproveitaram essa situação da pandemia, aproveitaram essa situação do câmbio, né, da nossa moeda estar desvalorizada, exportaram muita carne, exportaram muitos grãos, né, ganharam dinheiro como nunca. Não é por acaso que o nosso PIB, num determinado momento, houve um crescimento enquanto a renda do brasileiro caiu. Então, quer dizer, cresce a riqueza e diminui a renda do brasileiro. Isso é simbólico do que tem acontecido no nosso país, mas, no meu entender, passa muito por esses aspectos, né? Um controle sobre
essa situação do preço do combustível. Não estou dizendo que tenha que estatizar, não é nada disso, mas o Estado ele tem que, de fato, né, ter uma lógica de não deixar explodir os preços do gás de cozinha, do diesel e da gasolina, principalmente, que é onde ataca mesmo, né, a classe trabalhadora. Tem que ter uma lógica de favorecimento e de fomento ao pequeno agricultor, né, a agricultura familiar, e dentro desse contexto, né, a gente tem que ver se de fato, né, esse mercado externo ele acaba favorecendo, né, o Brasil ou acaba favorecendo somente alguns grandes produtores, né, exportadores. Certo. Ô, Leonel, você falou aí de conflito, né? No Rio Grande do Sul, vocês passaram, né? Vocês, vereadores, passaram por uma situação bastante chata, né? Que é a invasão, né? Digamos assim, de alguns setores anti-vacina aí na Câmara dos Vereadores. Eu queria que você contasse um pouco desse episódio. Nós tivemos aqui era uma sessão em que estava sendo debatido o passaporte vacinal, porque o projeto em tela, né, o projeto que estava sendo discutido mais amplo era sobre o retorno aos estádios de futebol, né? Isso num período em que ainda estava tudo fechado, né? Ainda não se tinha vacinação ainda completa, ela não está até agora, mas digamos minimamente aceitável, né? Os índices. Então a gente estava ainda boa parte da população estava sem vacina e aí estava se discutindo, né, essa pauta do passaporte vacinal para a reabertura gradual dos estádios de futebol. E nesse contexto, alguns manifestantes anti-vacina foram até a Câmara Municipal de Porto Alegre e durante a fala de um vereador, eles, primeiro, muito agressivos, assim, já desde o princípio, e durante a fala de um vereador, uma das manifestantes ergueu uma suástica em meio ali à plateia, né, e imediatamente ela foi repelida pelos vereadores e se exigiu, então, que ela fosse retirada do ambiente, do recinto da Câmara. Aí nesse momento é que começa o confronto físico real, né? Porque quando é exigido o afastamento dela da Câmara e que ela se retire com cartaz, eu me coloco lá na saída do plenário e digo, não, essa pessoa aqui era uma mulher, né? Disse, olha, ela vai ser presa em flagrante aqui, a gente vai fazer um boletim de ocorrência, porque ela fez aqui uma apologia ao nazismo, etc. Ela não pode simplesmente ir embora, né? E tem um crime acontecendo aqui, tem uma materialidade que é essa suástica que ela está portando, e eu quero esse objeto aqui, e eu quero que prendam essa mulher. E a guarda municipal deu de ombros, né? Os guardas municipais naquele momento estavam ali, disseram, não, o senhor cuida da sua vida, que aqui não sei o quê, e aí a coisa começou a esquentar, e aí ela foi embora, fugindo, e ela repassou o cartaz para uma das lideranças ali, que era vinculada à Prefeitura de Porto Alegre, na época tinha acabado de sair de um cargo de confiança da Prefeitura do Sebastião Melo, ele tinha uma relação com gabinetes ali da Câmara Municipal, né, de vereadoras, e ele segurou esse cartaz e ele era o grande articulador ali, e aí ele começou a não queria entregar esse cartaz, né? E aí nesse contexto que acontece todo aquele vídeo, né, daí já vem a parte que teve uma repercussão nacional, que é aquele confronto aberto daí, né? Porque daí ele não quer entregar, eu vou lá, arranco o cartaz dele, aí empurra, e soco, e aí começa um confronto generalizado e que vai resultar em atos ali de racismo, etc., daquele grupo. E aí aquele grupo é bom que se diga, né? O mesmo grupo que aqui em Porto Alegre tinha feito ações no Parcão, em que eles simulavam o enforcamento de uma pessoa negra ali com as roupas da Ku Klux Klan, e também deu repercussão nacional. É o mesmo grupo que foi em frente ao Palácio Piratini, na época que nós estávamos ali com algumas restrições ao comércio, que foi em frente ao Palácio Piratini pedir a destituição do governador.
e a intervenção militar, e daí fizeram uma manifestação em que uma das lideranças falava que o trabalho liberta, e ela fala em alemão, e para quem não sabe essa frase, ela está em todos os campos de concentração, e principalmente em Auschwitz ali, que é o mais famoso. Então ela fala em alemão, inclusive. Assim. Então é um grupo que tem, né, essa atuação extremista, que tem essa atuação violenta, né, e que infelizmente houve esse ataque à Câmara Municipal de Porto Alegre. Certo. E essa liderança, você não podia ter dado voz de prisão para ela também? Eu dei, né? Mas aí eu sozinho com 30, eram 30 manifestantes, né? E a gente ali na oposição inteira eram 10, não estava toda a oposição ali, eram poucas pessoas e a Guarda Municipal deu de ombro, né, em relação aos pedidos, né? Os guardas que estavam lá naquele período ali, né? Tem vídeos, inclusive, deles dizendo que, dando dicas como é que os manifestantes tinham que atuar, etc, né? Então, é bem complicado, mas existem procedimentos aí, né? Inquéritos aí em andamento. E essa moça aí que você tem um inquérito de prisão e fugiu, ela é uma fugitiva aí da justiça, né? Pode-se dizer. Ela respondeu, ela responde ao inquérito, ela deu a explicação dela, respondeu lá o procedimento, né? Foram chamados e tal. E aí eu não sei como é que anda agora, né? Maravilha. Agora vamos sair desse episódio, dar continuidade aí à nossa discussão nacional. Eu queria que você fizesse primeiramente uma avaliação, né, de como que o governo Bolsonaro tratou a pandemia e o prefeito aí de Porto Alegre, e o que você faria que não foi feito nessas gestões, tanto da gestão federal e tanto na gestão municipal. Em relação à gestão do federal, eu faria exatamente tudo diferente, né? Isso não há qualquer tipo de dúvida. Não, no momento em que nós deveríamos defender o distanciamento social, né, o Bolsonaro falava tudo ao contrário. Inclusive instigava manifestações do grupo dele. Quando diziam que tinha que usar máscara, ele fazia campanha contrária às máscaras. Quando diziam que tinha que usar vacina, ele fazia campanha contrária à vacina. Quando tinha vacina disponível para compra, ele se negava a comprar vacina, e quando foi comprar, era através de tentativa de obter dinheiro de propina, né, de corrupção na compra da vacina. Então, e colocando ministros da saúde completamente incompetentes, sem conhecer a área, sem qualquer vinculação com a saúde, na pior crise sanitária dos últimos, talvez, 200 anos, né, no Brasil. Então, eu faria absolutamente tudo diferente do que fez o Bolsonaro. E eu tenho certeza que isso resultaria numa situação muito menos pior em termos econômicos e com talvez metade das mortes que nós tivemos no nosso país, né? Então, nesse sentido. E aqui em Porto Alegre, né, fora a questão todos os medicamentos sem comprovação científica, né, a distribuição, compra e incentivo, que já gerou outros problemas de saúde para o restante da população. E aqui em Porto Alegre, né, o prefeito ele teve uma atuação muito parecida com o Bolsonaro, né? Foi bem similar assim, em diversos aspectos, negando a gravidade. Bom, Porto Alegre foi o epicentro da pandemia ali por março de 2021. Entre março e abril, ali naquele período, Porto Alegre foi considerada a cidade da pandemia, né? A cidade da Covid. A gente tinha aqui superlotação das UTIs, era impressionante, assim, eram números de guerra, assim, era algo, a gente esquece porque é tanta informação, tanta tragédia, tanta morte, tanto que a gente vai relativizando, mas Porto Alegre foi a pior cidade do Brasil, né? Depois de Manaus, teve primeiro aquele caos de Manaus, né, que faltava oxigênio, que é uma relação direta também com o Bolsonaro, e logo depois teve aqui em Porto Alegre uma reprodução muito parecida com o que aconteceu em Manaus, né? E o prefeito sempre fazendo um discurso de relativização, de vamos abrir o comércio, sabe, flexibiliza. Então, eu com certeza teria feito muito diferente do que foi feito também pelo prefeito aqui, o Sebastião Mello. Teria falado, né, feito um discurso científico, um discurso focado, né, no distanciamento social,
e não deixaria, por exemplo, Porto Alegre chegar no quadro que chegou entre março e abril de 2021. Ô, Leonel, se eu não me engano, né, para governador aí do Rio Grande do Sul, o Edgar Prieto, né, do PT, está liderando as pesquisas. O que o eleitor pode, né, esperar dele? Né? Você que é da mesma partido. Depende da pesquisa, né? Tem pesquisas que ele aparece em terceiro, tem pesquisas que ele aparece em primeiro. Aí, as pesquisas agora aqui no Rio Grande do Sul, elas não são muito confiáveis, porque ainda o quadro está muito nebuloso ainda, né? Mas eu tenho convicção de que a população pode ter certeza, né, de que o Edgar é um político preparado, já foi diversas vezes deputado, foi o deputado mais votado do Partido dos Trabalhadores na eleição passada, né? Então, quer dizer, é uma pessoa que tem uma base social forte, que tem um programa de governo sendo constituído e um programa de reestruturação do nosso Estado, numa pauta de valorização dos serviços públicos, dos servidores públicos, valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, e também uma forte ligação com a agricultura familiar, com o pequeno agricultor, né? Já que o Edgar Preto é oriundo, né, do MST, então tem uma forte relação, né, com essa lógica que a gente também estava falando um pouco mais, né, no início do podcast. Então, eu vejo com muito bons olhos assim a possibilidade dessa eleição. É muito importante que a esquerda ela esteja pelo menos no segundo turno dessas eleições, porque temos aqui representantes da extrema-direita fascista e corrupta, né? Temos aí o Onyx e o Heinz, principalmente, né, os dois grandes representantes do bolsonarismo, o Heinz e o mesmo lá, o senador negacionista lá da CPI, e o Onyx. Os caras são daí do Onyx do Rio Grande? Isso, e o Onyx aqui, que está liderando agora numa das pesquisas, ele que lidera, que é o Onyx Caixa 2, né? Envolvido em 2 vezes. Onyx 2 vezes Caixa 2, né? Envolvido em corrupção e, enfim, está também aqui concorrendo a governador no Rio Grande do Sul. Então é muito importante que nós estejamos, né, no segundo turno e que a gente consiga derrotar o fascismo e esses corruptos. Ô, Leonel, agora vamos falar um pouco do seu mandato, né? Você, enquanto policial, né, vereador, quais são as suas medidas aí para a segurança pública, né? Como que você enxerga, primeiramente, a segurança pública e quais medidas aí que você tem tomado aí para, né, para evitar, para combater todos esses problemas que a gente conversou aí no começo da nossa entrevista? A gente sabe que na Câmara Municipal nós temos uma atuação muito limitada em relação à área da segurança pública, né? Mas, por exemplo, nós temos um projeto que tramita na Câmara Municipal que tem como objetivo colocar câmeras, né, nos coletes dos guardas municipais. Nós estamos também aqui formatando, junto com as associações da Guarda Municipal de Porto Alegre, o estatuto, né, digamos, adequando a lei orgânica federal, né, dos guardas municipais. E esse estatuto ele tem como foco, claro, a defesa dos direitos humanos, a defesa dos servidores, né, que atuam dentro da guarda. Então é muito importante. São pautas extremamente relevantes, né, aqui que a gente pode atuar. E claro, nós temos atuado, inclusive, em relação à violência contra a mulher. Nós conseguimos aprovar um projeto que é a Casa de Acolhimento a Mulheres Vítimas de Violência, Márcia Santana, e que é uma parceria, né, que nós estamos fazendo com a Prefeitura de Porto Alegre, que tem como objetivo aquela mulher que é vítima, né, de uma violência doméstica, ela vai, registra um boletim de ocorrência na delegacia e já é remetida diretamente à Casa de Acolhimento, com seus filhos, tudo, sem uma decisão, prescindindo de uma decisão judicial.
Então, é nesse sentido que nós temos atuado aqui nessa pauta, né, mais vinculada à segurança pública, mas que é, né, relativamente restrita para o nosso mandato. Agora, é claro, né, em nível estadual é aquilo que eu falo, acho que o debate passa por uma reestruturação dos planos de carreira, passa por uma reestruturação dos estatutos dessas corporações, né, que são ainda da ditadura militar, então tem vícios muito pesados, né, oriundos da não redemocratização que essas corporações deveriam ter passado, não foram realizadas. Então, é nesse sentido mais institucional que a gente tem que atuar, né, e pensar, né, coletivamente alternativas dentro do Estado. Né, como eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, né, muitas das pautas também passariam principalmente pela Câmara dos Deputados, e eu espero, né, que nós tenhamos deputados e deputadas comprometidos também com essa pauta e que a gente possa dialogar caso, né, nós cheguemos a uma vaga na Assembleia Legislativa, que a gente consiga também levar pautas em nível federal. Ô, Leonel, né, a gente está quase aqui encerrando o nosso bate-papo, mais 10 minutinhos. Estou aqui com o Leonel Hadi, que é vereador pelo Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul e também atua na segurança pública enquanto policial. Ô, Leonel, é o seguinte, muitas das pessoas têm aquela visão de que a polícia, né, serve aí para meter o cacete, que o problema, né, de questões como o uso de drogas, né, criminalidade, tem que se resolver na base da violência. O que você diz sobre essas visões? Eu sou favorável, né, à regulamentação e legalização da produção e comércio de drogas. Claro, principalmente da maconha. As demais eu tenho, né, um debate sobre outras políticas, né, que não necessariamente o comércio mais aberto, né, seriam políticas de redução de danos, mas eu penso que isso seria um grande baque, né, no narcotráfico, no crime organizado, que perderia o monopólio sobre um comércio que é extremamente lucrativo, rentável e que poderia estar rendendo impostos aí para o Estado, fazer políticas, inclusive, de redução de consumo, né, dessas substâncias. E, com certeza, nós teríamos uma melhora, inclusive, na situação de mortes e de empoderamento das facções criminosas, que, né, boa parte desses recursos são provenientes do tráfico de drogas. Então, do meu ponto de vista, né, não é a guerra às drogas, ela tem sido ineficaz, ela não tem funcionado, e é por isso que a gente precisa, enfim, rever, né, toda essa legislação nesse sentido. Não quer dizer que a gente vai dizer que todo mundo pode vender de forma descontrolada, mas tu tem que trazer para a legalidade, né, trazer normativas, regulamentar essa produção, esse comércio, e aí sim, aí combater o contrabando, né, que vai sempre existir, mas com certeza com um poderio muito menor. Então, eu penso que a gente tem outras políticas, né, e isso também reduziria o hiperencarceramento. Então, eu acredito que a gente tenha outras políticas a implementar, né, diferentes das que estão sendo implementadas e que podem surtir um efeito positivo, né, na área da segurança pública. E, assim, eu também tenho um acordo aí na legalização, né, das drogas, né, principalmente a legalização da maconha, mas a gente sabe que no tráfico, o Leonel, tem muita gente lá, né, do alto escalão que ganha, né, com isso, e muitas das vezes o nome é intocável, né? As pessoas são intocáveis, ninguém fala dessas pessoas, fala aí do ladrão pé de galinha. Eu queria que você falasse assim, quais são as medidas para a gente combater esse alto escalão que lucra bastante com o tráfico? Medidas assim criminais. Não, que é difícil, né? Porque a legislação ela já existe, né? Digamos, a pena já existe,
O que é complexo é que esses grandes aí são grandes políticos, grandes empresários, grandes latifundiários, né? E aí a gente começa a observar, por exemplo, o próprio caso da Heliococa lá. Isso para mim é muito emblemático, envolvia um senador, envolvia empresários, envolvia, inclusive, com uma proximidade bem considerável, um candidato, né, um ex-candidato à presidência do Brasil, e a gente vê como é que esses tentáculos eles estão, né, dentro do poder do Estado, né? Agora, a legislação existe para, né, não teria muito o que acrescentar em relação a isso, mas é investir em inteligência, investir, né, em troca de dados, de informações entre as corporações, né? Nós temos uma centralização, né, de todo o país, que as polícias possam dialogar e ter bancos de dados compartilhados, né, nesse sentido. Para agora mesmo aqui no Rio Grande do Sul teve a considerada maior operação da história e tal, pela quantidade de servidores envolvidos e mandados cumpridos, que desarticulou uma quadrilha aí nacional até, né, que atua aqui no Rio Grande do Sul, mas tem ligações aí com todo o Brasil. Então, mas não é a regra, né? A regra, e até porque é mais fácil, né? Isso é uma investigação muito complexa, mas até porque é mais fácil é essa prisão de pequenos traficantes, né? Que portam pouca quantidade de droga, e isso gera um hiperencarceramento, né? Com um viés racial, um viés econômico muito marcante, né? E nós não temos uma melhora no quadro da segurança pública, muito antes pelo contrário, né? Sempre uma piora. Sim, ô Leonel, estamos aqui quase encerrando o bate-papo, né? A pergunta que eu faço qual que é a relação sua, né, com os movimentos sociais, com, né, MST, MTST, né, manifestações aí de rua que a esquerda faz, qual que é a sua relação e como que você procura ajudar essas manifestações? Não, a minha relação é muito boa com todos esses movimentos, com MST, MTST, MPA, enfim, todos aqueles que também nos buscam para dialogar, porque nós temos participado de todos os atos de rua, todas as manifestações, mobilizações, divulgações de atos aí que chegam até nós, né? Todos do campo democrático, absolutamente todos os grupos do campo democrático, do campo progressista e de esquerda, podem contar com a gente, né, para somar. Agora a gente está auxiliando também na organização, né, de forma muito respeitosa e fazendo aquilo pelo qual a gente é demandado, da Marcha da Maconha, por exemplo, aqui em Porto Alegre. Então, porque é uma pauta para a gente relevante, inclusive nós temos 3 projetos nessa pauta da cannabis medicinal, da maconha medicinal, né, que tem como objetivo a criação de uma farmácia viva, distribuição pelo SUS e também incentivar a pesquisa, né, sobre essa pauta. E a gente tem atuado agora, por exemplo, com a organização da Marcha da Maconha, né, de forma muito colateral, assim, né, auxiliando os organizadores de fato, mas somos solidários. Então, é nesse sentido, tudo sempre quando a gente é demandado, a gente participa, né? E temos sim uma boa relação com todas as lideranças desses movimentos. E agora, para a gente finalizar nosso papo, né, uma coisa que está me chamando a atenção aí desde o começo da entrevista e que certamente eu ia tocar, é uma bandeira do Brasil atrás de você, né? A gente sabe que a bandeira do Brasil, nesse último período, está bastante mal vista, inclusive, né, até, digamos assim, até por mim, né? O que a bandeira do Brasil aí representa aí para você? E por que a extrema-direita, né, apropriou aí do símbolo aí da bandeira do nosso país? É que o fascismo ele necessita se apropriar de símbolos nacionais, de pátria, né, nesse sentido de ter uma lógica de serem os proprietários, né, daquele símbolo, daquela bandeira, desse sentimento de patriotismo. Só que ele é da boca para fora, né? A nossa extrema-direita é da boca para fora, porque ela faz políticas que favorecem principalmente os Estados Unidos, favorecem, né, alguns pequenos, grandes empresários latifundiários em detrimento da grande massa dos trabalhadores e trabalhadoras.
E, nesse sentido, para que a gente dispute essa narrativa, demonstrando que nós, do campo de esquerda, nós, do campo progressista, nós, do campo democrático, é que, de fato, temos políticas de fortalecimento do nosso país, de valorização do povo brasileiro, a gente tem que se apropriar também dos símbolos nacionais. Por mais que a gente saiba que, historicamente, eles vêm da família imperial, que vem com uma lógica positivista, etc, 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 da maçonaria, ok, entendeu? Ninguém discute, né, que o símbolo não é revolucionário, que o símbolo não é um símbolo de esquerda, não é nada disso, mas nós temos que disputar na semiótica, nas simbologias, né, na pauta discursiva e visual, aquilo que eles têm se apropriado. Então, é muito importante que a gente se aproprie também das cores do país, dos símbolos nacionais, para que a gente demonstre que somos também moradores, né? Temos paixão, temos amor pelo nosso país, que nós temos um projeto de Estado para melhorar esse nosso país, mas para isso a gente precisa deixar isso claro em todos os sentidos, inclusive, né, a gente também utilizando os símbolos nacionais. Então, acho que é isso aí, Leonel. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a sua participação, né? Gostei aí bastante aí do nosso papo e passo a bola de novo para você fazer suas considerações finais. Bom, agradecer mais uma vez ao convite, a toda a audiência. Coloco à disposição todos os nossos canais, né? Quem puder nos seguir no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, no TikTok, @LeonelRade, o Rade é RADDE. Aí vai ser um prazer que a gente também dialogue nesses canais. Quem quiser mandar um WhatsApp ou um Telegram para a gente, pode mandar pelo 51 996760718. Um grande abraço, ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Muito obrigado. Tchau, tchau. Então, até mais, então, agradecendo mais uma vez ao Leonel, agradecendo a você que esteve nos acompanhando até neste momento. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, comente nesse vídeo, né, se concorda com o Leonel ou se discorda aí do Leonel. Curte esse e outros vídeos também. Também curta a nossa página do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Fique atento à nossa programação, que hoje ainda teremos coisas boas vindo por aí. E amanhã, né, também através do André Bom Tempo. Então, até mais e fui.